Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8. Se você pode, a partir do versículo 40. Amém? Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 40. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. A palavra de Deus declara assim. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, e que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa. Pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Pula para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado em casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, eis que ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados, mas ele os advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que poder é liberado sobre nós. Nós te pedimos, Deus, que essa tarde, essa palavra que é viva, ativa, eficaz, que ela cumpra o seu propósito em cada coração. Nós sabemos bem que a tua palavra nunca volta vazia, e nós te pedimos que ela comece a operar em mim e através de mim, em nós e através de nós. Nós clamamos ao Senhor e te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, com graça, com unção e com poder e sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Hoje o Senhor colocou no meu coração esse texto de Lucas no capítulo 8. E o título dessa mensagem hoje é: não temas, crê somente. Vira para alguém que está do teu lado e fala para ele assim: não temas, crê somente. Se tiver alguém do seu lado onde você estiver, fala: não temas, crê somente. Quando nós olhamos essa história, a Bíblia nos relata a história de um dos chefes da sinagoga, um homem chamado Jairo. E nós precisamos levar em consideração o título desse homem, porque ele não era qualquer um, ele era Jairo, um dos chefes da sinagoga, um dos líderes religiosos da época. E a palavra vai dizer que aquele homem então está em uma situação tanto quanto complicada, porque a sua filha, que tinha 12 anos, estava morrendo. E o texto vai dizer que aquele líder religioso, ele vai até Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Elisa, qual é o problema nisso? O problema, a grande questão aqui é que os líderes religiosos da época, eles não acreditavam assim em Jesus. Tanto que em um outro momento você vai ver que eles perseguiam Jesus e até mesmo procuravam matar Jesus. Quando Jairo vai até Jesus e se prostra aos pés de Jesus, na verdade ele estava fazendo uma declaração silenciosa de tudo aquilo que ele era e que aquilo que ele havia construído como vida. Ele estava declarando que ele não tinha recursos, que a fé, aquilo que ele cria ainda não era suficiente para resolver o problema dele naquele momento. E o texto vai dizer que aquele homem então vai até Jesus. É interessante porque essa história, Jairo então vira para Jesus e chama Jesus para ir até a casa dele. Só que você sabe que no meio dessa história tem outra história, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que também há 12 anos estava,
numa hemorragia, e ela então fala: se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Ela atravessa no meio da multidão, e ela toca na orla, na bordinha da veste de Jesus, e aquela mulher extrai dele virtude e é curada. Só que enquanto Jesus está ali com a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, indo para a casa de Jairo, a palavra vai dizer então que chega a notícia para Jairo que já era, a filha dele havia falecido. Olha que interessante isso, porque a notícia ruim chegou quando Jesus estava a caminho com a resposta. A notícia ruim chegou para a vida de Jairo. E é interessante porque Jesus então vira para Jairo na hora que ele recebe a notícia e fala para ele: não temas, creia somente. É interessante isso, porque quando nós olhamos, um dos grandes desafios da vida do cristão é manter a sua fé em meio à adversidade, quando a notícia do caos chega para nós. Querido, como é difícil manter a fé diante de um diagnóstico ruim. Como é difícil manter a fé quando o cenário não é favorável. Será que Deus vai fazer algo? Será que Deus esqueceu de nós? Por que Deus não chegou um pouquinho antes? Não foi assim que Marta e Maria disseram para Jesus quando Lázaro havia falecido? Por que o Senhor não chegou um pouquinho antes? E esse é o grande desafio para mim e para você como cristãos, que é guardar a fé mesmo diante de um diagnóstico ruim. Sabe, o tempo todo nós somos condicionados a caminhar por aquilo que é tangível aos nossos olhos. O tempo todo nós somos condicionados a caminhar pelas circunstâncias. Mas a fé do cristão, ela é diferente da fé do mundo, porque a fé do mundo caminha baseada naquilo que é visível, tangível aos olhos, mas o cristão não caminha fundamentado naquilo que é visível aos olhos. O cristão caminha com olhos espirituais. Nós acreditamos no Deus que chama a existência até os mortos. Nós cremos no Deus que é capaz de fazer o morto reviver. Nós não estamos pautados naquilo que nós podemos ver. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos. E se tem algo que nós precisamos durante esses dias, é guardar a fé. Se tem algo que nós como igreja precisamos fazer durante esses dias, é guardar a nossa fé. Porque a fé, ela não caminha apenas com olhos naturais, a fé caminha com olhos espirituais. Então, se tem algo que nós precisamos durante esses dias, é rever com que olhos nós temos caminhado. Será que os nossos olhos estão só no natural? Ou será que temos caminhado com olhos que são olhos espirituais? Sabe, nós precisamos entender como que a fé trabalha. Por quê? Porque os nossos olhos naturais enxergam o problema, mas os nossos olhos espirituais precisam crer que a resposta está pronta a se manifestar para cada um de nós. A fé não olha apenas com olhos naturais. A fé enxerga o que é natural, mas ela vai além do natural. A fé transborda, ela excede, ela vai naquilo que é sobrenatural. Somos seres naturais, somos sim, mas também somos seres espirituais. Querido, se tem algo que nós precisamos entender e ter consciência no nosso coração, é que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Da mesma forma que você está me enxergando aqui hoje, o mundo espiritual existe, o mundo espiritual, ele é real, e nós não caminhamos baseado naquilo que nós vemos apenas no mundo natural. Querido, o cenário natural não define a fé do cristão. O que define a fé do cristão é aquilo que Deus diz sobre nós, é a palavra de Deus liberada sobre cada um de nós. Então isso nós precisamos lembrar durante esses dias. Sabe por quê? Porque se os seus olhos estiverem apenas no natural, preste atenção, quem olha só com olhos naturais não vive intervenções sobrenaturais. Eu vou repetir isso. Quem olha só com olhos naturais não vive intervenções sobrenaturais da parte de Deus. E Deus está te chamando durante esses dias a mudar a tua perspectiva. Pare de enxergar apenas com olhos naturais e comece a ver com os olhos da fé aquilo que Deus tem dito sobre você nesses dias. É isso que nós precisamos. Agora, é interessante porque quando nós olhamos, nós vamos ver que a fé em Jesus, ela é uma
uma porta que te dá acesso ao sobrenatural. Se você olha a vida de Jairo, Jairo creu que Jesus era a porta que daria acesso a uma intervenção sobrenatural na vida e na história dele. Quando a notícia do falecimento chega até Jairo, Jesus vira para Jairo e fala assim: Jairo, crê somente, não tenha medo, crê somente. Olha o que ele fala: não tenha medo. O diagnóstico ruim chega, Jesus olha para ele e fala: Jairo, não tenha medo, crê somente. Eu creio que essa é uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração como cristão. Eu creio que essa é uma palavra de Deus para a igreja brasileira. Não tenham medo, creiam somente. Não tenham medo, creiam somente. Querido, não tenha medo. Sabe o que é interessante? É que diante de um diagnóstico ruim, a primeira coisa que é gerado em nós, o primeiro sentimento que é gerado em nós é o medo. E é interessante como o medo, ele toma conta de nós de um jeito. O medo de não saber o que será, o medo de lidar com aquilo que é improvável, com aquilo que eu não sei resolver, o medo. Só que Jesus vira para ele e fala assim: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele bloqueia a fé. É por isso que a primeira coisa que Jesus fala para ele é para não ter medo. Porque o medo, ele pode bloquear a tua fé e te impedir de receber aquilo que Deus preparou para você. Eu não sei qual é o diagnóstico que chegou para você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas Jesus está falando para você hoje: ei filho, não tenha medo. Muitas vezes o medo bloqueia a nossa fé. E sem fé não há intervenção de Deus. Agora é interessante porque quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que em grande parte das situações, Jesus buscou fé nas pessoas. Agora, a questão é: eu vou caminhar pelo medo ou vou caminhar com fé? Eu vou deixar que o medo me paralise ou eu vou crer naquilo que Deus é? Eu vou crer naquilo que Deus pode fazer? Talvez você fale assim: Elisa, então tá, como não ter medo, né? Como não ter medo? Eu gosto de um texto, se você pode, abra lá sua Bíblia comigo, que está em 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19. 1 João, capítulo 4. A palavra fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A palavra vai dizer que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Preste atenção nisso. O perfeito amor, ele lança fora o medo. Só que tem muita gente que acha que o medo vai deixar de existir a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Querido, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes o medo vai bater a nossa porta. Mas o que nos faz permanecer firmes? O que nos faz permanecer sem medo? Porque às vezes esse texto ele parece meio que contraditório com a nossa realidade. E muitas vezes ficamos sem entender o que Deus está fazendo. Preste atenção. A palavra diz, primeiro que a Bíblia nunca se contradiz, amém? A Bíblia nunca se contradiz. Então a gente tem que entender aqui o que está acontecendo. Porque a única maneira de nós como cristãos não andarmos com medo é tendo a revelação do amor de Deus. Não é que o medo deixa de existir, mas é porque eu estou tão cheio da revelação do amor de Deus, do caráter de Deus, que não há espaço para o medo em mim. Então ele é lançado fora. Então preste atenção, se eu ainda estou sentindo muito medo é porque eu preciso conhecer mais do caráter de Deus. Porque quando eu me encho do caráter de Deus, não existe espaço para o medo dentro de mim. E mesmo quando o medo tenta bater a sua porta, eu não sei se você já sentiu medo de algo. Você está numa situação que você sente medo.
Você fala assim, meu Deus do céu, que medo, aquele sentimento, aquele pesar. Querido, eu não sei se você tem sentido medo durante esses dias, mas deixa eu falar algo para você. Se você ainda está sentindo medo, é porque Deus quer se revelar a você. Porque quando você se enche do entendimento sobre quem Deus é e do caráter dele, não existe espaço para o medo. Quando eu me encho do amor de Deus, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é paciente, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é longânimo, eu sei que Ele é bondoso, benigno, eu sei quem Ele é. Quando eu me encho do amor de Deus, não existe espaço para o medo dentro de mim. Então talvez o medo denuncie que há algo mais de Deus para ser revelado no nosso coração. E Ele vai dizer, não tenha medo. Sabe por que ele pede para aquele homem não ter medo? Querido, preste atenção. Satanás sempre vai tentar intimidar o povo de Deus com medo. Satanás sempre vai gerar espírito de intimidação para tentar paralisar o povo de Deus com medo. Eu não sei se está diante de um projeto, está diante de uma situação. Aí de repente vem aquele medo absurdo que você fala, meu Deus, isso não é de Deus não. Querido, deixa eu falar algo para você. Deixe que nesses momentos o caráter de Deus lance fora o medo. Como? Se encha da verdade do caráter de Deus. Comece a declarar o caráter de Deus até que o medo não tenha espaço mais dentro do seu coração. É isso que nós como igreja precisamos fazer durante esses dias. Sabe, nós precisamos entender que em dias de intimidação, trazer à memória o caráter de Deus é primordial para andarmos em fé. Eu vou repetir. Em dias de intimidação, trazer à memória o caráter de Deus é primordial para nós andarmos em fé. Porque quando eu me encho do caráter de Deus, quando eu me encho de quem Ele é, querido, não tem espaço para o medo dentro de mim. Eu começo a andar em ousadia, eu começo a andar em fé. Sabe, Jesus estava falando para Jairo, ei Jairo, não tenha medo. Creia somente. Sabe o que Jesus está falando para ele, ei Jairo, guarde a sua fé. E é isso que nós precisamos, é isso que você precisa durante esses dias. Ei, filho de Deus, guarde a sua fé, guarde a sua fé, guarde a sua fé. Se encha da revelação de quem Deus é. Leia sobre Jesus, fortaleça-se no conhecimento de quem Ele é, porque assim a sua fé é guardada. Guarde a sua fé, guarde a sua fé. Elisa, mas o cenário não é favorável. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não estando em nós as coisas, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque aquilo que se vê é temporal, mas as que não se veem são eternas. Elisa, e se fora o exterior está me corrompendo, eu vou deixar que o meu homem interior se renove. Sabe por quê? Porque a fé não trabalha com aquilo que é possível, a fé trabalha com o impossível. Querido, se eu estou diante de um cenário possível, eu não preciso de fé. Se eu sei que tudo vai dar certo, então eu não preciso de fé. Então às vezes Deus nos leva a cenários impossíveis e improváveis para forjar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Ei, nesses dias Deus está aumentando a tua fé. Deixa Deus aumentar a sua fé. Por quê? Porque a fé faz isso. Tem gente que fala que fé é pensamento positivo. Não é não, crente. Fé não é pensamento positivo. Fé é a certeza daquilo que se espera. Não. Uma coisa é eu ficar com um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, outra coisa é eu ter fé. Como assim, Elisa? Vamos olhar a definição de fé. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, peraí. Fé é a certeza
das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Então preste atenção. Porque quem anda em fé não tem um pensamento positivo. Quem anda em fé tem a certeza que aquilo que se espera vai acontecer. Isso é fé. Fé é certeza, fé é convicção. Fé é isso, querido. E é interessante porque quando Jairo vai até Jesus pedindo por uma intervenção na história dele, ele estava demonstrando a fé que ele tinha. Agora, o tipo de pedido também define a resposta que você vai receber da parte de Deus. É interessante porque Jairo, ele pede que Jesus o acompanhasse e fosse até a sua casa. Não é verdade? Jairo pede que Jesus fosse até a sua casa. Só que no meio do caminho chega a mulher do fluxo de sangue. Porque enquanto Jairo precisava que Jesus fosse na casa dele, a mulher do fluxo de sangue chega e fala assim: se eu só tocar na orla da veste, eu serei curado. Nós estamos diante de dois níveis de fé distintos. Por quê? Porque Jairo cria que Jesus tinha que ir lá. A mulher do fluxo de sangue, ela cria que se ela tocasse já era suficiente. Dois tipos de fé que eram distintas, mas sinceramente, não tem problema se o tipo de fé era diferente. O importante era que os dois foram na pessoa certa. A palavra vai falar que a cada um de nós foi repartido um nível de fé, um tipo de fé. Sabe por que Jesus, preste atenção, sabe por que a história da mulher do fluxo de sangue é contada no meio da história de Jairo? Para dizer para mim, para você assim: ei, não importa o nível de fé que você esteja, há sempre um nível maior de fé que você pode alcançar na sua vida e na sua história. Há sempre um nível de fé a mais. Agora, eu não sei qual nível de fé que você está, mas a questão não é se eu conheço apenas Jesus, é se eu creio que Ele é a resposta para aquilo que eu preciso. A questão é se eu tenho acessado quem é Jesus para obter a resposta daquilo que eu preciso. Porque muitas vezes nós estamos clamando por coisas que nós deveríamos estar acessando em Deus. Muitas vezes nós estamos chorando por coisas que Deus fala assim: filho, vai viver o que eu já preparei para você. O tipo de fé, preste atenção, o tipo do pedido define a velocidade da resposta, mas a fonte que se busca define se você vai ter uma resposta. Porque muitas vezes nós buscamos a homens, buscamos a pessoas, mas se eu busco a Deus, de fato eu receberei a resposta daquilo que eu preciso da parte de Deus. É interessante porque Jesus fala para ele: não tenha medo, creia somente. Primeiro Jesus fala para ele não ter medo. E Jesus manda ele crer. Manda ele crer. Se tem algo que... Tem um texto que eu amo, é o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. A palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 5, 7. Gente, esse texto aqui deveria estar assim, grifado em todo lugar da nossa casa. O texto fala assim, olha: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Tem um autor, aliás, um grande avivalista chamado Smith Wigglesworth, e ele vai falar assim: eu não ando pelo que eu vejo, não ando pelo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio. Eu ando por aquilo que eu creio. Sabe, tem uma palavra no meu coração durante esses dias: é tempo de nós começarmos a dar passos em fé. Porque de tempos em tempos parece que a nossa fé dá uma falhada. Parece que a gente esquece como que a gente caminha como cristão. A gente esquece, querido, nós como cristãos não caminhamos por aquilo que nós vemos. Nós não caminhamos por aquilo que é um cenário externo ou provável. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos da parte de Deus. E a minha pergunta para você hoje é: onde estão os seus olhos? Será que você tem enxergado apenas as situações que te cercam com olhos naturais, ou você tem enxergado com olhos espirituais? É tempo de você dar passos em fé. Querido, para quem está de fora, uma pessoa que está dando passos em fé, está dando passos no escuro. Mas para aquele que tem fé, ele não está dando passos no escuro. Ele sabe muito bem para onde que ele está indo. Ele tem a certeza de onde ele está caminhando. Por quê? Porque ele caminha por uma convicção da parte de Deus. E é isso que nós precisamos durante esses dias. Se você olha, por exemplo, a história de Abraão.
E eu queria que nós abríssemos esse texto. Gente, hoje, quem ama a palavra de Deus, amém? Eu amo a palavra de Deus. Eu amo que a palavra vai falar sobre Abraão. Olha isso. Romanos 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Até o 22, a palavra fala assim. Olha o que o texto diz. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído por justiça. Olha o que o texto fala. A palavra fala que Abraão, olha isso, Abraão ele creu contra a esperança. Abraão, ele não levou em conta o seu corpo que já era velho. Gente, ele já tinha 100 anos. Ele creu que Sara poderia gerar, porque Deus liberou a palavra sobre ele. Agora olha que interessante, o texto fala que ele creu segundo aquilo que havia sido dito para ele. Ele não creu no acaso, ele creu na palavra que havia sido liberada sobre ele. Ele creu que aquilo que havia sido liberado sobre ele ia se cumprir. Mas também o texto vai dizer que ele se fortaleceu dando glória. Olha isso aqui. Ele pautou a sua fé na palavra e ele se fortalece dando glória. Isso aqui é uma chave para nós durante esses dias. Sabe por quê? Porque nós só podemos andar em fé se nós pautarmos a nossa fé na palavra e andarmos dando glória. Sabe algo que nós precisamos entender? Que durante esses dias a fé vai transformar cenários desfavoráveis em cenários favoráveis. Como? Se nós nos pautarmos na palavra e continuarmos rendendo ações de graças ao Senhor. Sabe algo que nós precisamos durante esses dias? Que o diagnóstico ruim chegou até nós. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos lembrar da palavra liberada sobre nós. Ei, vamos lá. Como que eu ando sem medo? Como que eu não tenho medo? Eu coloquei aqui, né? Não temas, crê somente. Como que eu vou andar sem medo e crendo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou me lembrar da palavra liberada. Eu vou me lembrar daquilo que Deus falou. E vou fortalecer a minha fé rendendo ações de graças ao Senhor. Nós precisamos entender como igreja durante esses dias que trazer à memória o caráter de Deus vai fortalecer a nossa fé durante esses dias. E a adoração é uma outra arma de guerra para nós nos fortalecermos como cristãos. Nós precisamos entender isso durante esses dias. Paulo vai dizer aos coríntios, eu criei, por isso eu falei. Querido, quando eu declaro aquilo que eu creio, eu sou fortalecida no poder do Senhor. E é isso que nós precisamos. Eu não sei qual é o diagnóstico que chegou até você. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Eu não sei qual é o diagnóstico ruim, mas uma coisa eu sei. Eu amo uma canção que a pastora Ana Paula Valadão gravou, e ela fala assim: eu levanto um aleluia na presença dos meus inimigos, porque canções são armas de Deus para mim. E é isso que nós precisamos. Sabe por quê? Porque se eu não me fortaleço na palavra, se eu não paro para louvar ao Senhor, eu vou esmorecer, querido. Eu vou deixar o meu homem interior e exterior se corromper. Mas se eu me fortaleço, querido, ninguém para você. Ninguém para um homem cheio de fé. Sabe por quê? Eu sempre falo que o maior fracasso que uma pessoa pode experimentar não é sofrer perdas na vida. O maior fracasso que uma pessoa pode experimentar é não ter fé. Preste atenção. O maior fracasso de alguém não é sofrer perdas na vida. O maior fracasso para o cristão é não andar em fé. Sabe por quê? Porque quando eu tenho fé, quando eu ando em fé, eu sei que Deus vai fazer o impossível, o sobrenatural acontecer. É isso que eu creio. Então, durante esses dias, você precisa começar a declarar aquilo que você crê. Comece a se fortalecer diante daquilo que você crê.
Eu não sei, parece que um ambiente de medo, um espírito de intimidação está liberado durante esses dias. Mas nós como igreja vamos combater esse espírito de intimidação durante esses dias como? Nos fortalecendo na palavra, declarando a palavra e dando graças ao Senhor, rendendo graças. Sabe por quê? Porque Deus não fez uma, não fez duas, não fez três. Ele fez várias vezes e o Deus que fez uma vez vai fazer de novo. Querido, nada para uma igreja cheia de fé, nada para um cristão cheio de fé, nada para uma mulher cheia de fé, um homem cheio de fé, nada para. Então literalmente aí onde você está, coloque um louvor, comece a render graças ao Senhor. Você está na sua casa, você está louvando, você está lá lavando seu carro, você está louvando, você está no trabalho, você está louvando. Encha-se de ações de graças ao Senhor durante esses dias e o medo não terá acesso ao teu coração. Fortaleça-se. Coloque um louvor. Esses dias eu coloquei um louvor. O meu prédio inteiro ouviu. Eu acho que eu cantei, louvei. Estava mal, coração pesado. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Não aceita esse negócio não. Vou louvar, vou adorar. E comecei a louvar. Sabe por quê? Porque a adoração é arma de guerra para a igreja. Um ambiente é transformado quando a adoração começa, querido. Nós precisamos entender isso. A nossa fé, a fé do cristão não está condicionada a circunstâncias. Pelo contrário, é a nossa fé que define as circunstâncias ao nosso redor. Não é o cenário que define a minha fé. Não. É a minha fé que vai definir os próximos cenários que nós vamos viver. E nós como igreja precisamos nos fortalecer em fé. Porque eu creio que uma transformação sobrenatural acontecerá na nossa nação se nós nos fortalecermos como igreja em fé. Fortaleça-se em fé. Declare daquilo que você crê. Eu criei, por isso falei. Quando chega diagnóstico ruim, quando chega a notícia ruim, o que tem saído de você? Ai meu Deus, misericórdia, vai dar errado. Ai meu Deus, aí começa a falar dos problemas, só problema. Não, querido, começa a liberar a palavra sobre o diagnóstico ruim. Ei, comece a liberar a palavra. Se lembre das promessas. Quando chegar o diagnóstico ruim, sabe o que você vai fazer? Você vai falar, mas Deus falou isso. Não é à toa que Abacuque vai falar, escreva a visão, porque no tempo determinado você vai precisar se lembrar dela. E quando o tempo chega, meu filho, você tem que se lembrar da palavra. Então comece a se lembrar da palavra, das promessas liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa nação durante esses dias. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais. Eu creio nisso. Nós como cristãos somos chamados por Deus durante esses dias a guardar a nossa fé. O Senhor colocou essa palavra muito forte no nosso coração. O Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração. Ei, guarde a sua fé. Vira para quem está do teu lado e fala para ele, ei, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé aonde você está. Guarde a sua fé, trazendo à memória o caráter de Deus e rendendo ações de graças ao Senhor. Guarde a sua fé. Não deixe que o espírito de intimidação roube a sua fé. Não tenha medo. Creia somente. Creia somente. A minha oração é para que durante esses dias você possa dar passos de fé. A minha oração é para que durante esses dias ninguém pare você. Não, vamos lá. A minha oração é para que durante esses dias ninguém pare você. Ninguém pare você. Eu declaro que ninguém vai parar você. Nenhuma notícia ruim vai parar você, vai esmorecer teu coração. Eu declaro que você vai caminhar com passos firmes em fé. A palavra diz que Abraão não esmureceu na fé. E eu declaro que você não vai esmurecer na fé. Não vai andar cabisbaixo, abatido, achando que tudo está perdido na tua vida, na tua história. Não, querido, quem dá a última palavra é Deus. O homem só vai até onde Deus permite. E quando nós caminhamos por fé, nós cremos que o que move a nossa vida é a palavra que Deus libera. O que move a vida do cristão não é a palavra que homens liberam. O que move a vida do cristão é a palavra que Deus libera. E é isso que não para a igreja. É isso que não nos para como cristãos. Entender que nós não caminhamos por palavras humanas. Nós caminhamos por uma palavra liberada da parte
parte de Deus. Caminhe pela palavra liberada da parte de Deus. Caminhe pela Bíblia, caminhe pelas promessas. Caminhe dando ações de graças ao Senhor. E ninguém vai abalar você. Querido, isso é cristianismo. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive que nós podemos render ações de graças. É porque Ele vive que nós podemos andar com cabeça erguida, crendo que Ele vai fazer infinitamente mais para nós. Você crê nisso? Então a minha oração é para que você possa se fortalecer em fé hoje. Eu não sei como chegou o seu coração até aqui. Talvez você está aí nos acompanhando e você tenha sentido medo, um medo muito grande durante esses dias. Talvez você está aí e você está se sentindo fraco, abatido. Não existe uma fórmula mágica. Eu não vou só falar assim, sai medo, e o medo vai sair. Não, o medo só sai quando eu me encho do caráter de Deus. Quando eu paro para ler a palavra e eu me encho de quem Deus é. Vou te dar um para casa durante esses dias, um exercício. Abre a Bíblia, vai ler 1 Coríntios 13. O amor nunca falha, o amor é paciente, querido. Deus nunca falha com você, Deus é fiel a você. Isso é o caráter de quem Deus é. Que você possa se encher do caráter de Deus. E aí sim, você vai ver o medo não tendo espaço dentro de você. Se encha de Deus durante esses dias. Que você possa, junto com a gente, nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E que você deixe essa canção ministrar ao seu coração. Eu queria que você que está aqui, se coloque sobre os seus pés. Se você pode, erga suas mãos. Nós vamos louvar ao Senhor. Porque eu creio que a adoração durante esses dias, Deus vai, eu creio numa palavra profética durante esses dias, que Deus vai trazer um vinho novo sobre a adoração do Brasil. Eu creio que sobre cada músico, sobre os músicos Lagoinha One, sobre os músicos da nossa igreja, eu creio no novo fluir. Sabe por quê? Porque eu creio que a igreja vai ser fortalecida em uma dimensão maior durante esses dias por meio da adoração. Então que você possa cantar e louvar ao Senhor e se permitir ser fortalecido, dando glórias ao Senhor.